Bom dia, Keitli, Augusto, Daniel. Muito bom dia. Gabi, bom dia. Nibaculi, JS, bom dia. Júlia Barbosa, bom dia. Bom dia. Yasmin, bom dia. Claudião. Richardson. Bom dia. Bom dia, mano. É nóis. Tô colocando aqui as palavras. Já vai pegando sua Bíblia aí. Mateus 18, de 1 a 5. 10, 12 a 14. Isso. Foi. Bom dia, pessoal que tá chegando aí agora. Sejam muito bem-vindos. Ale. Bom dia. Cris, bom dia. Charles, bom dia. Marleide, Michele, Mônica, bom dia. Ó o Tote aí, mano, bom dia. Foi. Salve, mano. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, acende neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, Luizinho. É nóis, mano. Bom dia, Maicon. Tamo junto. Vamos lá. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Tu, filho do homem, ouve o que te digo. Não sejas rebelde como esta casa de rebeldes. Abre a boca e come o que te entrego. Olhei e eis uma mão que se estendia para mim, e nela um volume enrolado. Ele abriu-o na minha presença. Estava escrito no verso e no reverso. Nele estava escrito: lamentações, gemidos e prantos. Então disse-me: Filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar com a casa de Israel. Abre a boca e ele me deu o rolo para comer. Abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Em seguida disse-me: Filho do homem, ingere este rolo que te estou dando e sacia-te com ele. Eu o comi. Na boca parecia-me doce como o mel. Então me disse: Filho do homem, dirige-te à casa de Israel e transmite-lhe as minhas palavras.
palavra do Senhor, graças a Deus. Primeira palavra pesada que ele fala aqui, né? Não sejas rebelde com esta casa de rebeldes. Ou seja, não compactue com os rebeldes. É o que nós estamos falando todos os dias. Sobre uma geração rebelde, uma geração de cabeça dura, uma geração que não escuta, que não ouve os mais velhos, não ouve as lideranças, não ouve pessoas que foram designadas para liderar sobre a vida daquela pessoa. Pessoas que foram levantadas por Deus para direcionar a vida dessas pessoas dentro do reino de Deus. Então é uma geração rebelde, que se rebelia, faz rebelião, né? Faz rebelião porque quer fazer do jeito delas. Elas, em vez de compartilhar a ideia delas, elas percebem que a ideia delas, entre aspas, não foram compradas, então elas se revoltam, se rebelam em vez... Igual, pega lá, Lutero e Francisco. Os dois tiveram a oportunidade de reformar a igreja naquela época. Francisco pegou tudo que Jesus tinha escrito e entregou tudo que ele tinha. Então, aí, o São Francisco, ele é conhecido como o cara que reconstruiu a igreja. Não de forma física, mas de forma espiritual, de forma moral, né? Tudo aquilo que a igreja estava passando na época. Então, ele juntou-se à igreja e junto com o bispo, né? Com o Papa na época, ele foi um agente que reconstruiu a igreja da época, diferente do Lutero, né? Que também, se eu não me engano, ele era sacerdote. Só que ele se rebelou de uma forma errada. Ele tinha a razão, só que da forma que ele fez foi a forma rebelde, né? Então ele protestou em vez de reformar, né? Então é diferente. Então aí que começa, né, uma das reformas protestantes. Então o Francisco pegou a missão dele e ele juntou-se à igreja, ele fez unidade, ele fez comunhão, ele voltou. Siri entrou na jogada. Então ele humildemente se coloca na posição dele, né, de servo, e serve a igreja. Ele se coloca à disposição para fazer a reforma e a reconstrução da igreja, que é a casa de Israel que nós estamos falando aqui, ó. Aí beleza. Aí fala aqui, não sejas rebelde como estes rebeldes, né? Não seja como mais um no meio dessa multidão de rebeldes. Nós estamos aqui todas as manhãs para nós não sermos rebeldes. Nós estamos aqui para fazermos a diferença no meio dos rebeldes, mas não para compactuar com os rebeldes. Daí ele fala aqui, ó. Filho do homem, come o que tens diante de ti, come rolo para comer. Não, come esse rolo e vai falar com a casa de Israel. A casa de Israel é o nosso povo. Não são pessoas que não estão dentro da casa de Israel. Primeiro, vá falar para o povo da casa de Israel. Vá transmitir essa mensagem para quem já está dentro. Por isso que nós estamos aqui, ó. A maioria de vocês já está dentro, né? Então, a mensagem, a palavra está sendo proferida, proclamada para vocês que já estão dentro da casa de Israel. Então, vá à casa de Israel e fale o que eu coloco na tua boca. Abre a tua boca. Ó, abre a tua boca e transmite as minhas palavras para a casa de Israel, diz o Senhor. São palavras dele, então as palavras são transmitidas para os filhos e filhas da casa de Israel, aqueles que estão dentro. Transmite esses, porque dentro da casa de Israel ainda existem muitos rebeldes, muitas pessoas que não estão de acordo, não estão na obediência, não estão fazendo
a vontade de Deus, não estão ouvindo as pessoas que eu, diz o Senhor, levantou para governar, dirigir, liderar, sabe? Então, nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir. Então, a maior dificuldade que eu vejo nessa geração é ouvir, porque é uma geração que quer fazer da sua maneira, quer fazer do seu jeito, acha que tem o conhecimento suficiente para tomar suas decisões sem escutar ninguém, sem escutar as pessoas mais velhas ou as pessoas mais experientes. Então, entra aí a rebelião. E aí vai, como essa pessoa tem um poder de influência, vai ela e mais uma terça parte desse povo. Ou seja, igualzinho Lúcifer fez. É pesado fazer comparação, mas infelizmente é assim que começa o pecado. Quando ele se rebelou contra Deus, quando ele não quis mais obedecer, quando o orgulho invadiu o coração dele e ele não quis se submeter, se colocar como servo ou como uma criancinha, né? O Evangelho vai falar hoje, né? Jesus vai falar, né? As criancinhas herdarão o reino dos céus. Sejam como as crianças, com coração puro, com coração humilde. Então, não houve isso, né? Então vem aí a rebeldia, a rebelião começa aí quando nós não escutamos, quando não ouvimos a voz, quando nós não demos ouvido ao que o Senhor está te falando. Talvez ele vai te falar no secreto, mas talvez ele vai usar de pessoas para falar com você. Então, por isso que a palavra fala, quem tem ouvidos, ouça o que diz a igreja. Então, daí vem o discernimento. Pode ser que também que o líder, ele erre, mas eu prefiro errar com a igreja, com as pessoas que o Senhor colocou à frente de mim, do que errar sozinho. Pelo menos eu vou errar junto com a igreja. Errarei em unidade com a igreja, sem rebelião. Eu estarei junto com a igreja, junto com o meu pastor, o meu mestre, o meu líder. Amém? Então, vá à casa de Israel e transmite-lhes as minhas palavras. É o que nós estamos falando também faz um tempo, sobre o ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E comece na casa de Israel. Comece no seu grupo de oração, no seu grupo de jovens, na sua célula, na roda de seus amigos, na sua paróquia, aonde você estiver. Comece e ensine e leve a palavra, as doces palavras de Jesus, do Senhor, para os de dentro da casa de Israel. Amém? Aleluia. Bom dia, Vilma. Seja bem-vinda. Vamos ao Salmo 118. A resposta está no versículo 103, no Salmo 18, o maior salmo que tem na palavra. 103. Quão doce ao meu paladar é tua promessa. Quão doce ao meu paladar é a tua promessa, é a tua palavra. Quão doce é. Versículo 14. Alegro-me com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Versículo 24. Teus testemunhos são as minhas delícias. Teus estatutos são os meus conselheiros. Versículo 72. A lei da tua boca é um bem para mim, mais que milhões em ouro e prata. Versículo 103. Quão doce ao meu paladar é tua promessa, é mais do que o mel em minha boca. A tua palavra é mais que o mel em minha boca.
Ou seja, a palavra do Senhor, ela é mais doce que o mel. Versículo 111. Teus testemunhos são minha herança para sempre, a alegria do meu coração. Versículo 131. Abro minha boca e aspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Pelos teus mandamentos. Então percebe que o Salmo responsorial vem dizer sobre a palavra, sobre transmitir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela é mais doce que o mel. A palavra do Senhor, ela tem mais sabor que o mel. Palavras eternas, são palavras de vida eterna, ó. Ele fala sobre o testemunho. Então, ó, ide ao mundo e testemunhai a palavra. Ó, a lei da tua boca, a lei que sai da tua boca, Senhor, é um bem para mim, mais que milhões em ouro e prata. A palavra do Senhor, ela é mais rica que ouro e prata. A palavra do Senhor, ela é mais rica de que todos os bens materiais dessa terra. Nós também temos falado bastante que tudo vai passar. Tudo e todos vão passar. Tudo nessa vida vai passar. Somente as suas palavras, as palavras do Senhor não passarão. As palavras do Senhor permanecem. Podem nos tirar tudo de nós. Só não podem tirar a palavra de nós, o conhecimento, a nossa relação com Ele. Isso ninguém pode nos roubar, porque está dentro de nós, não está fora. Podem roubar, podem nos assaltar, podem nos levar coisas materiais, mas aquilo que nós temos, que é a palavra que está dentro do nosso coração, ninguém jamais pode retirar. Jamais. Então a palavra do Senhor, esse testemunho que nós vivemos com Ele e falamos dele, transmitimos Ele para as pessoas, é a maior riqueza que nós podemos liberar sobre as pessoas, sobre essa terra. É a palavra dele, que é mais doce que o mel, tem mais sabor do que o mel. É uma palavra poderosa, é uma palavra de vida, é uma palavra de alegria, é uma palavra que traz satisfação ao coração, muito maior que qualquer alimento que você ingere em sua boca. A palavra dele é o nosso alimento. Falei ontem que Jesus fala em João, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento. Então, o nosso alimento é a palavra dele, é o que ele fala, é o que ele diz sobre mim. É o que ele diz sobre mim. Então é isso, né? Teus testemunhos são as minhas delícias. Alegro-me com o caminho dos teus testemunhos mais do que todas as riquezas. Então não existe algo mais valioso e mais rico que a palavra. A palavra dele, aquilo que nós testemunhamos, que nós vivemos com ele. Não há nada mais valioso, não há nenhum bem material mais rico, mais valioso do que a palavra dele que está em nossas bocas. Aquilo que nós vivemos com ele e aquilo que impulsiona o nosso coração de testemunhar, de levar essa mensagem, essa boa nova aos corações que ainda não conhecem a palavra. Amém? Aleluia. Então vamos ao Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 1. O título da minha Bíblia aqui está escrito assim: quem é o maior? Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Olha essa mensagem. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Versículo 10. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os teus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Versículo 12. Que vos parece? Se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as 99 nos montes para ir à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade de meu Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exatamente, Vilma. Anunciando o evangelho a toda a criatura. E a palavra do Senhor hoje, o evangelho de hoje está dizendo que nenhuma criatura se perca. Que nenhum filho e filha de Deus se perca. Nenhum. É necessário que nós deixemos as que não extraviaram, que nós deixemos os nossos no rebanho, e vamos atrás daquela ovelha de Israel que se perdeu. Por que eu sei que essa ovelha é da casa de Israel? Porque ela já estava no aprisco. Ela já estava no grupo, dentro do grupo, inserido no grupo. Só que essa pessoa saiu do grupo. E a partir do momento que essa pessoa saiu no grupo, o meu papel e o seu papel de pastor, de missionário, como eu tô falando, se Deus deu a ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, pregai o evangelho a essa pessoa que saiu do grupo. Se essa pessoa saiu do grupo, ela extraviou. Ela perdeu a visão, ela perdeu o sentido, ela perdeu a direção, perdeu a rota que o Senhor estava conduzindo o grupo e ela extraviou. Ela parou de ouvir aqui. Então você vai ter que gastar um bom tempo atrás desse perdido. Não é fácil. Só que o amor, vai dizer na palavra que o amor vencerá. Você vai vencer na vida dessa pessoa que saiu com amor, não com exortação, não com apontamento, não com julgamento porque ela saiu do grupo. Isso não vai trazer essa pessoa de volta. Você só vai conseguir trazer a pessoa que saiu do seu grupo se você amar essa pessoa. Amar essa pessoa é amar o pecador e não amar o pecado. Você ama o pecador, mas você não ama o pecado. Você vá atrás do pecador, você não vai atrás do pecado dele. O pecado, quem está cometendo é ele, não é você. Mas você, como um bom filho que ouve a palavra, que ouve o que Jesus está falando, você vai ao encontro dele com amor. Acolhe ele, vai ao encontro, vai conversando, vai dialogando, vai procurando entender, vai procurando dar conselhos com amor, mas não adianta você apertar a rosca. Vamos supor, vocês sabem que é uma rosca, é um parafuso, você vai rosqueando, tem uma hora que ele para. Se você rosquear mais um pouquinho, ele espana. E é isso que acontece com essa do céu. Esse Siri tá entrando na jogada. Santa Catarina disse: Deus nos confiou almas e não objetos. Pesado.
É bem isso. Pessoas. A gente já falou que pessoas são bens valiosos no reino de Deus. São mais valiosos que os próprios bens materiais. E hoje nós estamos falando que as palavras do Senhor são mais doce, mais valiosa, mais rica que qualquer objeto dessa terra, com qualquer alimento dessa terra. Então é isso. Vá e com amor. Seja amor àquela pessoa que saiu, aquela pessoa que estava com o coração endurecido, machucado. Talvez o coração esteja rebelde. E não é porque ele está rebelde que você não vai deixar de amar ele. Entenda, gente, o que é o discipulado. O que é discipular? É você olhar para o outro, olhar para a situação do outro. Você está vendo que a pessoa está rebelde, está virada no giraia, como a gente diz. Só que essa pessoa, você teve uma relação com ela, você teve uma história com ela. Então, você conhece o coração dela e você sabe que ela está cometendo erros. Só que nessa hora não vai adiantar você dizer que essa pessoa está cometendo erros. O que vai ajudar essa pessoa nessa hora é amar ela, acolher ela, ou escutar ela, se colocar à disposição, dar conselhos, mas não impor nada. Se você não imponha nada. Isso não funciona. Não tente impor nada, não tente controlar ela. Deixa ela livre. A palavra, o Senhor nos fez para a liberdade. Essa pessoa é livre. Só que o que o Senhor está dizendo aqui, para que nenhum pequenino se perca. E olha o que ele diz mais lá em cima no versículo 3. Em verdade eu vos digo. Cara, quando Jesus fala, em verdade eu vos digo, é a hora de você pegar a moção, de você pegar a visão, de você pegar o código, de você pegar a parábola, o que o Senhor está dizendo. Quando ele fala, em verdade vos digo, pode esperar que venha uma palavra profética, uma palavra poderosa. Se você não converter e não tornar-se como as crianças, no sentido de ter um coração simples, um homem que se tornou criança pela simplicidade, vai dizer aqui na nota de rodapé. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, porque por isso que parece que é um código, parece que é uma parábola. Ele fala em parábolas, né? Ele fala em códigos para você entender. Para você entender não, né? Para a gente pensar. Se você não se converter e não tornar-se como as crianças, que a criança é um homem que se tornou criança pela simplicidade, de modo algum você entrará no reino dos céus. Porque o reino dos céus é como um coração de uma criança. Aí ele continuou falando, né? Ó, cadê? Tá? Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Não desprezeis nenhum que haja com simplicidade. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem o Senhor face a face. Aí aqui na rodapé fala. Aqui a ênfase está menos na contemplação dos anjos que veem a face do Senhor do que na assiduidade e familiaridade das suas relações com Deus. Percebe? Ó, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos dos céus veem continuamente a face de meu Pai que está no céu. Mas aqui vale mais a sua relação com Deus do que os anjos que veem a face do Senhor. A sua relação com Deus, com o Senhor, vale mais do que a adoração dos anjos face a face nos céus. Percebe? Percebe que estamos falando sobre relacionamento o tempo todo. Percebe que nós estamos falando sobre
ir ao encontro de pessoas o tempo todo. O tempo todo Deus está nos conselhando, está nos direcionando, está nos formando, nos dando palavras. É a palavra dele. É a palavra que é doce, mais doce que o mel. Não sei, mas no meu coração essas palavras caem como transformação no meu coração. Essas palavras cada vez mais me edificam, cada vez mais me transforma, cada vez mais me aproxima dele. Porque a palavra dele me atrai, a palavra dele muda o meu pensamento, muda meu coração, ele transforma aquilo que sou. Ele mexe no meu caráter, ele mexe na minha essência. Ele mexe com o que está dentro de mim e que precisa ser modificado. Então a palavra dele traz transformação no meu coração. Então que nesse dia de hoje nós oremos e lutemos pelas pessoas que têm se afastado da casa de Israel, da igreja, dos nossos grupos, das nossas comunidades. Que nenhum deles se percam. Que nenhum desses pequeninos se percam. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então é isso, minha gente. Tenha um excelente e maravilhoso dia. Aproveitem bastante essa terça-feira. Hoje é terça-feira, dia de águas profundas no nosso canal da Colo de Deus. Então, se programe, se prepare para nós mergulharmos juntos em mais uma terça-feira de aprofundamento. Né? Uma noite de aprofundamento. E você, né, você é o nosso convidado especial, você é muito bem-vindo. E convide, divulgue, incentive, chame mais gente para ouvir essas doces palavras que o Senhor tem para liberar nesse dia de hoje para nós. Amém? Então, tamo junto. Até amanhã, 6:01 da manhã. Valeu!